Chegou a hora da gente receber Raoni Rossetti, CEO da Melver. Muito bem-vindo, Raoni. Boa tarde para você. Bom dia ainda, né? Não é meio-dia ainda. Bom dia, Paula. Bom dia, Paula, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Raoni, mais cedo a gente estava até falando especificamente de uma notícia de saída, né? Mais uma saída de investidor estrangeiro do Brasil. A gente tem vivido aí nos últimos dias este número, né? Cada dia ali um montante, porém a B3 informou que a saída da última sexta-feira foi a maior ali, o maior saque líquido num único dia desde fevereiro de 2021, quando teve ali uma saída de 3,45 bilhões de reais. O que está acontecendo com o investidor estrangeiro? É a realização do rally do fim do ano ou tem algo ali que eles estão vendo que o investidor local não está? Dado que você trouxe, Paula, o ano de 2021, vale a pena fazer uma rápida retrospectiva. Falando de fluxo de capital estrangeiro, em 2021, nós tivemos uma entrada próxima de 41 bilhões de reais aqui no Brasil. No ano subsequente, 2022, foram 120 bilhões de reais. 2023 foi algo próximo de 50, 55 bilhões de reais, sendo que 70% desse valor foi em novembro e em dezembro, em torno de 38 bilhões de reais. Ou seja, 3 anos, 41, 120 e 56 de fluxo vindo para o Brasil. E agora, nesse começo de 2024, a gente está com o saldo de capital estrangeiro um pouco negativo. Alguns fatores, eles fazem parte disso. Primeiro, pode ser uma realocação em países emergentes, dado o tamanho do fluxo que veio nos últimos 3 anos. Segundo fator, uma expectativa de uma em relação às expectativas, né, uma redução da taxa de juros dos Estados Unidos não tão rápida quanto estava sendo previsto, o que faz com que o apetite por ativos de risco diminua. E mais, trazendo para a conjuntura nacional, discussões sobre a meta fiscal, que está super quente aí entre, nas principais notícias, e o que faz com que o estrangeiro, o gringo, ele passe a olhar para o Brasil com um pouquinho mais de ressalva. Então, são vários fatores que estão acontecendo, mas até o momento, apesar do grande saldo negativo do dia 19, como você muito bem colocou, não vejo nada muito preocupante por enquanto. Raoni, ontem na entrevista ali do ministro Fernando Haddad, né, naquela entrevista ontem que ele falou ao Roda Viva, ele comentou, né, ali, falou bastante de um otimismo com o início da queda de juros nos Estados Unidos, justamente com a queda também da Selic aqui. Eu queria entender na sua leitura, até porque ele usou ali um argumento, né, que o Brasil poderia viver um bom momento. Eu queria entender se não estaria precificado já, né? O mercado já não teria precificado estes cortes de juros lá nos Estados Unidos, né? Justamente aqui com a Selic. O que a gente poderia ter, talvez, ali de fator surpresa para vir, de fato, ali um otimismo mais consolidado para o mercado? Excelente pergunta, né? Sobretudo, trazendo o contexto aqui do Haddad, o grande desafio que a gente vê no Brasil é a tal da meta fiscal. Os investidores, eles não conseguem ter confiança nem do que foi orçado para a linha de cima, né, que são as receitas geradas pelo governo, muito menos das despesas. Então, as projeções feitas de entradas e saídas, elas estão sendo colocadas em xeque a todo momento. Então, não é só uma questão da taxa Selic ou não, mas sim sobre o que foi, de fato, projetado aí para os próximos anos. Fala-se agora de 55,3 bilhões de déficit do executivo. Então, é um valor muito substancial, sendo que no ano passado, o que era previsto era um ano no 0 a 0. Inclusive, esse é um ponto interessante, né, Raoni? Até porque o próprio ministro foi abordado, né? O que seria ali pior, né? Mudar a meta ou perseguir uma meta e não alcançá-la? O mercado já coloca essas estimativas aí de déficit em 0,8, algumas casas colocam até um pouco mais, 0,9, 1% de déficit. Tem toda aquela questão da discussão que podemos ainda, né? O ministro foi muito claro ali, falou que não falou sobre esse tema com o presidente Lula, mantém-se a meta, mas tem também uma expectativa que em março, né, quando se detalhar ali, fizer a primeira apresentação bimestral do orçamento, vai de fato entender ou voltar uma pressão até do próprio PT em cima do ministro em mudar a meta fiscal. Eu queria entender de alguma forma, o mercado ele já precifica o déficit, não o déficit zero, né, esse déficit de 0,8, 0,9. Mudar,
né? Se vier a mudar essa meta, isso pode fazer preço? Traz realmente uma leitura de desancorar ainda mais a expectativa em relação ao fiscal? Qual a consequência disso para o mercado? O mercado ele é movido pela diferença entre expectativa e realidade. Então, não é porque um plano ele foi apresentado que os investidores eles vão acreditar a ferro e fogo naquilo e vão montar suas estratégias com base naquilo. E nós vivemos em um país no qual nem o passado ele é certo. Então, o investidor experiente aqui no Brasil, ele já precifica essas mudanças, muitas vezes, a toque de caixa das decisões que foram tomadas aí pela política. Então, obviamente, que o mercado espera um pouco mais de clareza, né, nos próximos meses, mas essa volatilidade, ela já é algo que é comum aqui no nosso país. Inclusive, ontem a gente teve o anúncio, né, do plano da nova indústria brasileira. A gente viu uma reação forte do mercado, queda da Bolsa, alta do dólar. O que, de fato, o mercado está enxergando, Raoni? A gente vê muitos especialistas ali trazendo comparações, né, com o que deu errado no passado, que faltaram ali talvez clarezas que pudessem explicar por que a mesma política que deu errado lá atrás pode funcionar agora. Mas o que o mercado, você acha que pesou mais para essa reação que o mercado teve em relação a este novo pacote? De uma forma mais romantizada, uma política industrial bem robusta, estabelecida, ela tende a ser boa para um país. Só que qual que é a nossa realidade? O que foi apresentado até agora fala sobre uma suposta linha de chegada, mas não um meio para acontecer o que está sendo previsto. E aí, olhando para o passado, o que aconteceu? Por exemplo, no mercado de frigoríficos. Incentivos eles foram dados, mas de uma forma, na minha leitura, errada, o que fez com que houvesse uma grande concentração, o que prejudicou os pequenos e médios produtores. E isso, Paula e telespectadores, é um meio que não foi falado até agora. Tem outro ponto importante que a gente não pode esquecer, que em paralelo a um plano de 300 bilhões, existe o déficit da meta fiscal. E dependendo da taxa de juros que for praticada nesse plano de política industrial, se essa taxa de financiamento ela for abaixo da taxa da economia, o que vai acontecer? Vai ter que ter uma equalização do que for praticado em relação ao orçamento, o que pode gerar ainda algo prejudicial para a meta do resultado primário. Então, o que o mercado espera agora é um meio. Como que os setores eles serão impactados? Já existe uma sinalização para isso, mas quais serão as reais taxas pactuadas no financiamento? E qual que é a grande missão da política industrial brasileira? Os setores vão ser tratados de forma isolada ou serão os grandes temas que serão trabalhados em conjunto para crescimento do emprego, para crescimento do PIB, e não em algumas empresas e setores protegidos se descolando dos demais? Raoni, muito bom dia, muito prazer falar contigo novamente. Nesse contexto, né, pensando nesse setor industrial, talvez recebendo investimentos, buscando crescimento, competitividade, a gente pode ter empresas se dando bem nesse contexto, principalmente olhando para empresas aqui do nosso mercado local, empresas da Bolsa também que podem se beneficiar em alguma estrutura de uma indústria um pouco mais robusta, mais pujante. Estou tentando pensar aqui em algo que o mercado possa ver como copo um pouco mais cheio, né, nesse contexto todo. Bom dia, Felipe. É sempre bom conversar contigo por aqui. Excelente pergunta. Para as empresas, elas terem um veículo de captação mais barato do que elas poderiam conseguir no mercado via emissões privadas, isso com certeza é interessante. Você diminui a estrutura de captação das empresas, taxas menores, o que permite com que elas invistam em mais projetos, contratação de pessoas, invistam em tecnologia, em inovação. Só que o que a gente tem que olhar em conjunto é não apenas a individualidade das empresas, mas sim qual que é o nosso cenário fiscal. Então, fazer um plano simplesmente provendo recursos e financiamento sem métricas claras de entregáveis, de produtividades, isso pode ser nocivo
para o contexto do mercado econômico, do mercado acionário brasileiro. Mas, assim, como eu falei na pergunta da Paula, de uma forma mais romantizada, de uma forma mais holística, ter uma política industrial é algo que eu vejo com bons olhos. Agora, o ponto é, quais vão ser as métricas que vão ser colocadas para que esses benefícios eles sejam, de fato, concedidos? Raoni, falando em métrica, falando em apoio do governo, a gente está às vésperas também de uma possibilidade do governo fazer uma intervenção ou até mesmo um aceno para o setor aéreo. A gente vem debatendo bastante, né, sobre a dificuldade desse setor, seja aqui na Bolsa Brasileira, na Bolsa Americana, em todo o mundo. O setor aéreo é um setor que gera muita contradição. Como que você vê, né, o governo socorrer o setor, buscar de alguma forma fazer esse aceno para o setor aéreo? Traz também algum tipo de pé atrás do mercado em relação a isso, já que, né, teoricamente, iniciativa privada deveria ser tratado como iniciativa privada, não ter, né, algum tipo de ou socorro ou até mesmo aceno governamental. Mas a gente está vendo, né, reiteradas sugestões, né, seja por crédito subsidiado via BNDES, seja o próprio Voa Brasil, né, com passagens aéreas subsidiadas também. Enfim, o que te chama a atenção, o que te parece esses movimentos acenando ao setor aéreo? Felipe, nós temos poucas companhias aéreas no Brasil. Então, por exemplo, no caso de Gol, possível recuperação judicial lá nos Estados Unidos, se essas companhias, a Azul passou por um processo, ou melhor, está passando por um processo de alta alavancagem, um endividamento muito grande, a gente não conta numa mão a quantidade de companhias fortes, atuantes aqui no Brasil. Então, se o governo não fizer algo, isso pode trazer uma queda de confiança de nós, os consumidores finais, muito grandes, o que pode prejudicar uma série de setores. Setor hoteleiro, as regiões mais turísticas do Brasil, que dependem do recebimento de turistas. Então, é um efeito significativo, pode trazer efeitos sociais muito significativos, o não apoio às empresas. Mas, por outro lado, né, como você bem colocou, iniciativa privada. Até que ponto o governo ele tem que olhar para isso? Mas quando a iniciativa privada ela pode afetar várias áreas sociais, aí é natural que o governo ele olhe de alguma forma. E como a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes, o setor de companhias aéreas é um setor extremamente delicado, perigoso e vulnerável. São vários fatores exógenos que afetam o segmento. Preço de combustível, o dólar, desemprego, taxa de juros, inflação. É uma questão de gerenciamento de fluxo de caixa muito intenso. As pessoas pagam em 12 vezes no cartão de crédito as parcelas e as empresas elas possuem uma necessidade de capital imediato muito grande. Então, eu acho que as chances de uma intervenção do governo, elas não podem ser descartadas. Boa. Ô, Raoni, deixa eu só trazer aqui a movimentação das aéreas, né, nessa terça-feira, porque, como você muito bem falou, né, poucas empresas e listadas menos ainda, né, Azul e Gol apenas. Parece que o mercado está tentando ali ver um copo meio cheio, né? Esse resgate às aéreas, tentando ver um cenário, vislumbrando um cenário um pouco melhor. Muito embora tenha essa percepção aí que você comentou, né? Essa possível solicitação de recuperação judicial da Gol lá nos Estados Unidos, foi aventada e tudo mais, mas aí fez muito preço na Gol recentemente essa movimentação, mas hoje as aéreas sobem e de rebote aqui a CVC pegando esse gancho também. Paula. Tem uma pergunta, até queria entrar aqui um pouco na conversa, viu, Raoni? Pegando esse gancho, né, da notícia aí da Gol, possibilidade de recuperação judicial, a gente também teve aquela notícia da investigação do Ministério Público ali na Hapvida. Isso acende um alerta no mercado para essas empresas, para o endividamento de fato das empresas? Aumenta essa percepção de risco para as companhias? No caso de Hapvida, a minha leitura foi um pouco diferente, né? O que chamou grande atenção foram casos que eles haviam perdidos, né, que deveriam fazer uma série de pagamentos ali para alguns clientes, e eles não fizeram.
Então, isso traz um problema estrutural ali da empresa. Então, não acho que é algo mais voltado a crédito, mas sim em governança do negócio. E no caso da Gol, mas são especificamente, fatos, assim, né? A gente vê, eu sei que são fatos isolados, mas talvez a leitura, né? A gente vai começar até mesmo ter temporada de resultados. Eu sei que o investidor fica muito atento a todos os demonstrativos ali, contábeis, financeiros, mas o quanto essa percepção dessa dificuldade, até mesmo de recuperação dessas empresas, esses endividamentos, isso pode acabar trazendo este alerta aí para os investidores em relação ao mercado. Bom, vamos lá. Risco de mercado acontece e os investidores, eles supostamente deveriam saber precificar. Agora, trazendo uma outra empresa que você não pontuou, mas para fazer uma diferenciação grande. Americanas, fraude. Fraude é algo que destrói a percepção de qualidade, de saúde, de ética do mercado. No caso de Gol, é um mercado difícil, é um mercado de extremas vulnerabilidades, né, fatores exógenos, como eu coloquei. Então, tem um problema aqui que mostra, que ilustra fatores internos, fatores externos. Hype Vida já é um outro contexto. É uma questão ali de má conduta, mas a princípio não tem nada de fraude. Então, são coisas bem diferentes, o que mostra para os investidores que é importante olhar a fundo as empresas, né? Como eu trouxe aqui para vocês algumas vezes, eu gosto de empresas já que estão há décadas e mais décadas no mercado, que tem um histórico de acertos significativos e não aquelas empresas mais da moda, que surgiram há pouco tempo, que foram listadas aí há menos de 5, 10 anos. Eu acabo deixando um pouquinho de lado. Eu gosto de dar um pouco mais de tempo ao tempo para a empresa ela comprovar boas práticas de governança corporativa, capacidade de se reerguer em momentos de juros altos, juros baixos, câmbio para cima, para baixo, inflação. Por isso que eu vou em empresas mais rodadas. O Raoni, inclusive, né, a gente sabe, você muito bem pontuou aí, né, o investidor deve monitorar, deve olhar, são várias métricas importantes, né, não só essa, mas são vários indicadores que acabam monitorando essa saúde financeira. Me chama a atenção, até estava vendo aqui um levantamento do próprio Condinheiro, né, a gente olhando aqui para os endividamentos, eles fizeram uma lista ali das 10 companhias do Ibovespa com maior relação dívida ali, líquida sobre EBITDA. Me chama muita atenção, o MRV tem 19,48 vezes dívida em cima do EBITDA dela, uma dívida líquida em cima do EBITDA, 19 vezes. Braskem, 14,65, Casas Bahia, 7,68, IRB, 7,34, 3R, 6,89, aí vem a Azul, que entra ali que a gente estava falando de aéreo, 5,44, Taesa, 5,38, Cogna, 4,98, JBS, 4,87, Marfrig, 4,58. Mas quando a gente olha, né, dessa décima para a primeira ali da MRV, 19 vezes o EBITDA, é um número assustador, né? Como a gente consegue, de fato, enxergar ou mensurar a capacidade de gestão dessa dívida para essas companhias? Acima desse indicador, a dívida sobre EBITDA é um indicador que ele mostra basicamente qual que é a capacidade da empresa de pagar as dívidas com base na real geração de caixa que elas fazem. Esse indicador acima de 3,5%, para mim já é uma red flag, é um sinal de alerta de que adversidades elas podem acabar gerando efeitos extremamente nocivos para essas empresas. Então, para mim, é um dado de corte dos meus investimentos. Boa. Ô Raoni, queria falar de uma outra percepção, né? E aí uma outra etapa, se a gente pode dizer assim. Você está falando de endividamento, está falando, né, de todo esse ponto de atenção em relação às companhias, mas a gente sabe que tem muita empresa que vai a mercado e faz em dívidas para se alavancar, para melhorar a operação, enfim, para poder ter melhores resultados lá na frente. A gente está vendo uma série de captações, né, de empresas, um movimento bastante importante, inclusive, de empresas fazendo captação no exterior. Começo de ano é assim, a gente sabe, né? Muitas empresas buscando fazer essas captações. Como que você está vendo, né, esse movimento, empresas buscando 500 milhões de dólares, empresas acessando o cenário internacional para fazer essas captações?
E a qualidade também dessas captações, né? Porque a gente sabe que, dependendo de como vier o apetite do investidor para essas dívidas aí, né? Para esses bonds que estão sendo colocados a mercado, vai puxar o ano bom ou vai puxar um ano mais avesso a esse tipo de captação. O que essas captações aí estão te sugerindo? Você acha que talvez o mercado de crédito vai ser pujante também esse ano de 2024, assim como a gente viu bastante mercado de crédito no ano passado, por mais que tem questões ali light americanas que acabaram tirando um pouco do apetite do mercado? As empresas elas podem captar recursos basicamente de duas formas, ou por meio da emissão de dívidas, né, contraindo dívidas, ou por meio da venda de ações, equity ou via crédito. E as empresas elas precisam avaliar a estrutura de capital delas para ver o que faz mais sentido em cada momento com base nas suas estratégias. A gente começou o ano agora, né, com duas possibilidades significativas de emissão lá fora, Cosan, se não me engano, 750 milhões, e Ambipar, algo próximo aí de meio bi. Fazer a captação de recursos no Brasil ou no exterior, isso envolve uma série de análises internas ali da empresa. Primeiro, se de fato faz sentido ela ter exposição de dívida em dólar, com base na capacidade de geração de receita delas nessa moeda e também a estrutura de custos e despesas, e também a atratividade das taxas no Brasil e lá fora. Então, esse primeiro movimento das empresas sondando, fazendo roadshow no mercado lá de fora, isso é normal, isso não é uma grande novidade, e logo sai a primeira empresa. E vale lembrar também que nós ainda estamos em uma crise de crédito no Brasil, que foi originada ali com o caso de Americanas, na sequência Light, o que também traz algum tipo de ressalva para o investidor brasileiro. É óbvio que o investidor estrangeiro, ele sabe o que está acontecendo aqui no Brasil, não é porque uma empresa ela vai emitir lá fora ao invés daqui que o que aconteceu com Light e Americanas vai ser esquecido. Mas a redução de juros lá nos Estados Unidos e os investidores vendo empresas sólidas, com uma taxa significativamente acima da taxa que eles teriam em títulos livres de risco, isso abre os olhos, abre o apetite aí por possibilidades. Então, logo mais aí teremos a primeira emissão lá fora. Bom, Raoni, quero agradecer. Obrigada, sempre um prazer falar contigo. Até semana que vem. Obrigado, Paula, Felipe, ouvintes. Até a próxima semana.